Assunto importante agora porque o projeto de lei que muda a gestão dos hospitais universitários foi aprovado em segunda discussão. Emendas garantem controle das unidades pelas universidades estaduais. Os deputados estaduais ainda estão trabalhando. Hoje, inclusive, nesse momento, está acontecendo uma sessão plenária. E ontem eles debateram o polêmico projeto de lei que muda o modelo de gestão dos hospitais universitários. O projeto foi aprovado com votos de todos os deputados de Londrina. O projeto foi aprovado com 2 emendas. Essas emendas atendem às universidades e garantem que as unidades hospitalares continuem sendo geridas pelas instituições de ensino. O deputado Thiago Amaral, que acompanhou a discussão do projeto de lei e ouviu as instituições de ensino, garantiu que as emendas aprovadas junto ao projeto atendem à demanda, à solicitação das universidades. Vamos acompanhar. A maior preocupação que se tinha, que se falava, era em relação a uma possibilidade de terceirizar a gestão dos hospitais. E isso fica absolutamente vedado, pelas emendas que foram apresentadas, em vários pontos, mas expressamente no artigo 2º, parágrafo único, ele foi emendado dizendo que fica vedado, a possibilidade da utilização das fundações para a gestão dos hospitais universitários. Então, assim, aquilo que trouxe a maior preocupação de todos, para todo mundo, que era eventualmente o HU ser gerido por outra estrutura, por uma fundação ou coisa do gênero, isso está expressamente vedado pelas emendas. O deputado Thiago Amaral destaca que outra emenda aprovada foi a que se refere sobre o Conselho Superior dos Hospitais Universitários. Segundo o deputado, essa emenda aprovada garante a paridade entre a Secretaria de Saúde e os hospitais nas deliberações. E a outra emenda, que eu destaco de forma muito positiva, quando da criação do Conselho Superior, dos HUs, que é composto pelas secretarias, pelas universidades e tal, nós conseguimos chegar a um entendimento com a própria Secretaria da Saúde de um conselho paritário. Então, os HUs terão cadeiras, obviamente, nesse conselho, que a preocupação do pessoal era assim, poxa, nós vamos montar um conselho superior que daí não tem uma participação equilibrada, então vamos mandar e nós não teremos participação, não vai servir para fazer aproximação. Isso também a gente conseguiu quebrar, esse temor. O conselho agora é paritário. O deputado Thiago Amaral defendeu o conselho e explicou que isso vai aproximar as administrações da Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai ter a oportunidade, com esse conselho, principalmente ele paritário, de estar mais próximo da Secretaria de Estado da Saúde. Porque até, ao final das contas, quem realmente paga e quem realmente é responsável pela saúde pública do Estado do Paraná é a CESA. Então, não adianta a gente imaginar que os hospitais, as estruturas, elas vão andar de forma apartada. Não vão. Elas têm que seguir a linha, claro, estabelecida pela própria Secretaria e também amplamente debatida nos conselhos tripartites que a gente tem, que são os responsáveis, na verdade, pela gestão de uma forma geral. Um ponto que o deputado destacou de positivo do projeto é que agora os hospitais universitários vão conseguir contratar fundações para atender demandas médicas, sem a necessidade de autorizações, como foi no caso dos anestesistas aqui do Hospital Universitário de Londrina. E a possibilidade que há de utilizar fundações para contratação, na verdade, é apenas para substituir o formato precário que tem hoje, que não estava regulamentado. Quando, por exemplo, de pandemia, que você tem uma necessidade de um aumento quase que repentino do número de contratados, você não pode pensar em fazer concurso para atender aquele momento, Você tem que fazer um chamamento. Como é o caso que aconteceu agora recentemente, inclusive, dos médicos anestesistas, que nós tínhamos realmente uma necessidade de uma contratação e isso precisava ser feito de uma outra forma que não por concurso. Então, para não ficar uma relação precária, se deu a ferramenta agora da possibilidade dos HUs utilizarem fundações. Mas quem vai decidir quem são as fundações é a própria estrutura da universidade. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a superintendente do Hospital Universitário de Londrina, Vivian Feijó, que gentilmente nos atende para comentar essa questão. Vivian, bom dia para você. Nós seguimos acompanhando desde o início toda essa mudança, as reuniões entre até você e o Thiago Amaral, que acaba de falar, foi um dos que foi conversar com o Hospital Universitário para tentar ouvir as necessidades. Durante esse período de votação aconteceram protestos em frente ao Hospital Universitário. Eu queria saber o seguinte: as mudanças com a aprovação desse projeto, elas agradam vocês ou ainda existem pontos que poderiam ter sido melhorados?
que não foram atendidos, até com essas demandas e essas emendas que foram aprovadas dentro desse projeto. Bom dia. Perdemos o contato com a Vivian aqui. Nós já vamos restabelecer o contato com a Vivian. Importantíssimo a gente conseguir falar com ela, porque o que nós temos que entender é se realmente, nesse momento, o Hospital Universitário entende que foi ouvido durante as reuniões e que as intenções e as necessidades do Hospital Universitário foram atendidas com essas demandas, como disse o deputado Thiago Amaral. Não é? Nós, sabendo do hospital, realmente, através da superintendente, que nós vamos entender se as mudanças, de acordo com o entendimento deles, devem afetar ou não o funcionamento dos hospitais. Já estamos tentando contato novamente com a Vivian Feijó para poder comentar sobre esse assunto. A grande questão a própria Raquel sempre coloca muito para a gente aqui esse assunto. Os hospitais hoje da Zona Sul e Zona Norte de Londrina sofrem com a gestão de uma fundação, que é a FUNES. Nós temos enfermeiros, médicos reclamando da gestão feita por uma fundação. E nós vamos agora possibilitar também o hospital universitário até a gestão de uma fundação com essa mudança. E nós queremos saber do hospital se isso agrada eles ou não. A gente já está restabelecendo o contato com a Vivian Feijó, daqui a pouco a gente volta então com mais informações sobre o HU. Ainda não temos, né? Vamos seguir então. Pan News Londrina 10 e 16.